Pode ouvir para a tela de vocês? Olá, irmãos. Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês. Bom dia, meus queridos irmãos. E esse sábado continue sendo uma bênção para todos e que essa mensagem possa alcançar os corações pela graça de Cristo. Justificação pela fé, reavivamento e reforma, temas que estão completamente relacionados, não é, Wagner? Verdade. E o nosso objetivo aqui nesta manhã, pela graça de Deus, é abordarmos de forma prática. É claro que o tempo aqui é muito curto para esgotarmos esse tema tão maravilhoso, mas vamos, pela graça de Deus, trabalhar alguns textos, algumas reflexões e harmonizar esse pensamento, ou esses pensamentos, né, quanto a reavivamento, reforma, justificação, pontos importantes que, de fato, todos nós precisamos compreender. Ainda em viagem missionária, estamos aqui juntos e escolhemos, né, preferimos juntos hoje abordarmos a respeito desse assunto, visto que dentro do contexto de verdade presente, acreditamos perfeitamente que este tema é sim o mais importante. Aliás, esta é a mensagem, como já foi dito aqui pelo nosso irmão Luiz, a mensagem que vai trabalhar, que vai preparar um povo para que a Igreja de Deus ela esteja realmente formada ainda em nossos dias. Daniel, só confirmando, o Luiz, o áudio nosso tá bom? Tá dando para ouvir bem, todos aí? Sim, irmão. Sim, irmãos. Ótimo. Maravilha. Maravilha, muito bom. Bem, queridos, para essa discussão, então, vamos introduzir com o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2. Nós vamos tomar aqui alguns versos, então, para a leitura nesse momento e discorreremos a partir daqui. Não deixe de abrir sua Bíblia aí, pegue a Bíblia, abra conosco para que a gente possa deixar Deus falar no nosso coração. Muito bem. Bem, queridos, o contexto em si que vai aparecer no capítulo 2 desta carta de Paulo, quando nós passamos rapidamente pelo capítulo 1, nós vamos ver Paulo, como sempre, falando à Igreja de Deus, e especialmente aqui no contexto, né, da Igreja de Éfeso. Paulo está falando, se referindo aqui claramente à experiência que vivia não apenas aqueles irmãos, mas que era também a experiência cristã vivida em vários lugares, e era uma igreja que crescia na medida em que tinha os olhos espirituais iluminados por Cristo. E no capítulo 1, no verso 18, só para contextualizar aqui, ele diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua esperança, da sua herança nos santos. Então, Paulo ele vai falar de um povo que vivia de forma semelhante à igreja, né, daquela época, uma experiência genuína, verdadeira em Cristo, e este povo, então, tinha os olhos iluminados, a mente de Cristo. É aquilo que Paulo se refere em Romanos capítulo 12, especialmente ali no verso 2, quando ele fala de um povo que passa, então, por um processo de transformação da mente. Então, tendo isso em mente, esse processo de alguém que estava numa situação em que não enxergava espiritualmente, que não tinha visão espiritual, no capítulo 2, no verso 1, então, aqui de Efésios, Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem, queridos. Esta, então, exposição de Paulo, a exposição divina, né? A compreensão que ele passa a ter da experiência de alguém que estava morto em ofensa e pecado, portanto, distante de Deus, mas que agora, como ele mesmo introduz aqui esse primeiro verso do capítulo 2, e diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Paulo, ele estabelece aqui 2 pontos claros que têm a ver com a experiência daquele que um dia se via ou se enxergou distante de Deus, estando morto em ofensa e pecado, e que agora, Wagner, ele passa a ter uma experiência genuína quando ele é vivificado pelo Espírito de Cristo. Entendendo, então, esse processo, nós vamos compreender, do ponto de vista bíblico e também nos testemunhos, a natureza do verdadeiro reavivamento que precisa naturalmente levar a uma reforma, a uma mudança, a uma transformação de vida que começa, então, a partir da sua mente. Quando nós entendemos a experiência vivida pelo próprio Paulo, e quando ele fala de alguém que estava morto em ofensa e pecado, Paulo ele fala a respeito do assunto com muita autoridade, uma vez que, outrora, ele havia sido um fariseu zeloso de boas obras, mas que, quando compreende que a letra por si só, ela não tem o poder para vivificar, é necessário o Espírito que vivifica, que faz com que a letra, com que a palavra tenha o efeito necessário na vida. Paulo, então, agora passa a desfrutar de uma verdadeira experiência espiritual, de um verdadeiro reavivamento espiritual, e agora ele vai falar da sua experiência e instruir, conduzir outros, Wagner, para que também tenham uma mesma experiência. Então, quando nós entendemos este processo, nós vamos ver Paulo agora falando claramente que este homem vivificado por Cristo, trabalhado interiormente pelo poder, pela ação do Espírito Santo, ele nunca vai olhar para a sua experiência de salvação e aquilo que vai ocorrer à sua vida como algo que, como alguém que busca um reconhecimento, como alguém que, ao realizar algo, ele entende que ele é merecedor da salvação ou que há algum mérito em suas ações por conta de coisas que agora começam a acontecer à sua vida que anteriormente não acontecia. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 128, a serva do Senhor diz assim: precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são 2 coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual.
um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. Bem, queridos, então nós temos aqui, tanto do ponto de vista bíblico, como do ponto de vista dos testemunhos, uma definição muito clara da obra, então, que o Espírito de Deus ele faz em nós e os resultados, então, que ele traz ao trazer a compreensão correta a respeito do que é um reavivamento genuíno. Paulo chama isso de vivificação, e ele relaciona, então, nós encontramos no texto, então, uma relação direta entre reavivamento e reforma. Não podemos separar essas duas coisas. Nós vamos, durante essa discussão, ainda discutir um pouco mais a respeito desse ponto, mas agora, Wagner, nesse primeiro momento, nós precisamos relacionar agora essa coisa do reavivamento. Como relacionar, então, reavivamento e reforma com justificação pela fé? Como nós podemos fazer isso na prática? Ok. Esse assunto, ele é o tema do momento, né, Daniel? É o assunto que hoje, nos cristãos que têm percebido o tempo em que nós vivemos, é o assunto mais falado, mais buscado, mais discutido, e é por isso que nós estamos, nesta manhã, trazendo esse assunto, para que ele seja amadurecido entre nós, porque todos nós estamos na condição de alunos de Cristo. Todos nós estamos na condição de aprendizado. E quando a gente estuda o assunto da justificação pela fé, a gente percebe que a justiça que nós precisamos, e a única que é aceita, não é a nossa. Porque a Bíblia diz em Isaías que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então, o nosso desafio é entender, dentro do contexto bíblico, como obter essa justiça, que nada mais é do que o reavivamento. Quando nós entendemos a obra que Cristo quer fazer no nosso coração, nós vamos perceber que é justamente o termo usado por Ellen White aqui, chamado de reavivamento. E aí sim, essa obra, que não é nossa, que vem de Deus, ela começa a ser trabalhada em nosso coração. E eu quero começar aqui falando também, claro, pegando o texto aqui que foi utilizado em Efésios capítulo 2, quando Paulo fala que nós fomos vivificados porque estávamos mortos no pecado. Olha que interessante. Primeiro ponto. Todos nós estávamos, né? Ou ainda estamos mortos no pecado. Precisamos considerar esse ponto, para que então nós possamos entender que se nós fomos vivificados, estamos mortos, o morto não faz nada. O morto, ele é uma condição onde não há consciência, onde não há força, onde não há decisão. Existe aqui um milagre feito por Deus. E aqui nós vamos trazer de forma prática, Daniel, para aquilo que Deus faz em nós quando ainda estamos mortos, que é nos atrair para Ele. Né? Então, o homem, em geral, a humanidade, ela é primeiramente atraída por Deus. Deus coloca em nosso coração uma semente que vai trazer uma inimizade, em até certo grau, com o pecado. E isso vai nos impulsionar a ele. O texto aqui de Efésios, ele vai dizer também, no verso 4, que além de nos vivificar, nos ressuscitou juntamente com ele, aqui se referindo a Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui parece que é a mesma linguagem, vivificar e ressuscitar, mas eu quero trazer uma diferença.
Primeiro, ele nos vivifica, nos atrai. E agora, quando nós somos atraídos para Cristo, nós precisamos agora morrer para o pecado. Olha que interessante. Antes estávamos mortos no pecado. Agora precisamos morrer para o pecado. E aí vai acontecer o que ele diz aqui no verso 4. Nós vamos ser ressuscitados juntamente, né? Perdão, verso 6, exatamente. Vamos ser ressuscitados, irmãos, corrigindo aqui, verso 6, eu falei verso 4, verso 6. Ressuscitados juntamente com Cristo. Essa ressurreição só pode acontecer após Deus nos atrair, nos mostrar que estamos em pecado, e aí, quando nós percebemos que estamos em pecado, e isso vem pelo conhecimento do pecado, nós morremos agora para o pecado, e aí, então, começa um verdadeiro reavivamento que vai resultar, que nós vamos falar aqui já já, na reforma. Mas é necessário ressuscitarmos com Cristo para, então, ele nos faça assentar com ele nos lugares celestiais, Daniel. E aqui a gente consegue juntar, unir o termo reavivamento com o termo justiça. E aí sim, a construção desse templo que somos nós começa. Quando nós realmente temos esse alicerce muito bem fundamentado. Obras são de Deus. Estamos mortos numa condição permanente. Deus nos ressuscita, Deus nos vivifica, nos faz enxergar o que é pecado, nós morremos para o pecado, e então Cristo agora começa a operar em nós a justiça dele. Perfeito. É interessante, irmãos, nós percebemos como o Wagner já colocou aqui, esse tema é um tema que agora ele acaba sendo bem discutido, e nós acreditamos que isso não acontece por acaso. Nós estamos vivendo dentro de um contexto profético que mostra, né, que revela que estamos muito próximos do fim. Nós acreditamos plenamente que Cristo ele volta num tempo breve, e uma vez que nós acreditamos nisso, nós enxergamos também profeticamente se cumprindo em nossos dias a palavra de Deus no tocante ao cumprimento dessa palavra que precisa agir em nossa vida, trazendo resultado prático. Então, esse reavivamento, essa renovação, essa mudança de mentalidade agora, que não tem apenas a ver a minha experiência pessoal, não avaliando, porque como nós afirmamos, nós podemos nos iludir ao ver reformas sendo realizadas na vida do outro. Mas quando tem a ver com a nossa própria experiência, quando nós entendemos claramente aquilo que foi revelado a respeito de justificação, a respeito de reavivamento, a respeito de reforma, que deve ser a consequência de tudo isso, nós vamos então, Wagner, avaliar a coisa agora do ponto de vista daquilo que foi revelado. Então, o que vai mudar e o que vai definir a minha compreensão e o meu conceito a respeito da experiência que eu estou tendo, se é genuína ou não, ela vai agora partir de um ponto. E nós queremos entrar agora exatamente nesse ponto, discutindo alguns textos bíblicos aqui também, dos testemunhos, para nós avaliarmos isto de forma prática. Então, nós queremos seguir agora a partir dessa pergunta. Wagner, como é possível, na nossa experiência pessoal, avaliarmos quando nós estamos começando a compreender e a viver uma verdadeira experiência nesse processo de reavivamento espiritual na justificação pela fé? É interessante, Daniel, a gente lembrar, todos que estão nos ouvindo, que quando Deus ele traz uma mensagem poderosa como essa, nós temos um inimigo que está tentando o tempo todo nos desviar. E aí a gente vai usar uma expressão bíblica aqui. Nós não podemos ser desviados nem para a esquerda, nem para a direita. E aqui a gente vai lembrar dos extremos dentro dessa mensagem. Quais são os extremos?
qual é a esquerda e qual é a direita da mensagem de reavivamento e reforma, que tem a ver com justificação pela fé. De um lado, nós vamos ter pessoas dizendo que estão vivendo essa mensagem de justificação pela fé, mas que estão numa situação de libertinagem. De um outro lado, nós vamos ter pessoas que estão dizendo que estão vivendo essa mensagem de justificação pela fé de reavivamento, só que num extremo de legalismo. Então, são dois extremos que nós precisamos entender para fugirmos, porque a mensagem da justiça de Cristo, ela produz frutos, claro, mas eu vou usar aqui agora uma frase desse texto aqui, de Mensagens Escolhidas, volume 1, para esclarecer bem, porque Ellen White fala aqui, olha, a reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Ou seja, o legalismo, quando se trata da justiça pela fé, da justificação pela fé, o legalismo ele é muito fácil de nós cairmos nele se nós não estivermos entendendo o verdadeiro reavivamento. Porque nós sabemos que o fruto é necessário, ou seja, a obediência é necessária. Mas se nós não entendermos que essa obediência tem que ser um fruto do reavivamento, nós estamos caindo no legalismo. E, por outro lado, Daniel, se nós não entendermos que o reavivamento, ele, em todos os casos, produz a obediência, ele produz a reforma, nós estamos tendentes a cair na libertinagem, achando que a justiça de Cristo nunca vai transformar meu gosto, nunca vai transformar a minha mente, ela simplesmente produz amor, ela simplesmente produz algo, um sentimento que não traz transformação. E isso se chama libertinagem. Aí a gente vai cair na justiça evangélica, né? Que é uma justiça que realmente não exige de nós uma transformação. Não é que exige. Essa justiça, ela transforma. É impossível não ser transformada. E aqui que está o ponto que nós precisamos buscar de equilíbrio. Daí, pensando ainda nesses extremos, interessante, Wagner, porque na vida daquele que tende para o extremo do legalismo, tanto a própria pessoa pode se iludir na sua experiência, como outras pessoas podem se iludir, dependendo da compreensão que tem a respeito da justificação pela fé. Porque se imagina que a religião ela é demonstrada unicamente pelas reformas e aquilo que aparece no exterior, então se iludem, né? E outras também podem se iludir com a própria experiência dessa pessoa. No entanto, quando a gente parte para o outro extremo, que tem a ver com alguém que vive uma experiência e defende que essa experiência é uma experiência verdadeira, se ela não demonstra, através da sua vida, os resultados práticos desta experiência que ela diz ser genuína, ela demonstra de forma mais prática, de forma mais clara, que ela não está vivendo essa experiência genuína ainda. Então, nós temos pontos aqui bem interessantes, irmãos, para nós avaliarmos. Porque, veja só, o fato de uma pessoa apresentar reformas externas não significa que ela está vivendo uma verdadeira experiência genuína no tocante a reavivamento espiritual, a sua experiência de justificação pela fé. Porque isso pode ser apenas uma obra externa. E isso pode, inclusive, colocar essa pessoa, Wagner, numa situação ainda pior do que aquele liberal, que tem uma compreensão também equivocada, mas que não apresenta obras. Entende? É interessante porque quando a gente entende isso, a gente vai perceber que uma pessoa que vive nessa condição, que trata-se de uma experiência mesmo, de um legalismo, a gente vai perceber que ela imagina que as suas obras, de forma consciente ou inconsciente, ela imagina que suas obras se colocam
a coloca numa situação como favorecida diante de Deus. E aí nós vamos encontrar vários textos bíblicos mostrando que essas obras humanas, a gente tem, por exemplo, o texto de Isaías 64:6, nós vamos encontrar a Bíblia mostrando claramente que essas obras humanas são como trapos de imundícia. O texto bíblico diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, nós não podemos nos iludir com as obras que muitas vezes vemos alguém realizar, porque as pessoas podem, inclusive, nós podemos, inclusive, cair no erro de viver, Wagner, por exemplo, a experiência que viveram os fariseus. Vivermos como sepulcros caiados, por fora, né? Tudo muito bem pintado, tudo muito bem trabalhado, mas a prova em si não está naquilo que é externo, apenas. Detalhe, Daniel, interessante, é que quando a gente olha a mente, vamos avaliar um pouquinho esse comportamento farisaico, por exemplo. Se a gente faz uma reforma sem o reavivamento, nós vamos olhar para as pessoas e o padrão das pessoas somos nós mesmos. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e fulano não faz ainda. Então, quer dizer, a pessoa, eu sou mais santo que ela. Então, a mente daquele que faz a reforma sem o reavivamento, ela é mais ou menos nessa linha. Por outro lado, a mente das pessoas que fazem professam, né, uma justificação pela fé, mas que não entendem que a reforma é uma consequência de um coração transformado por Cristo, elas olham para as pessoas que estão fazendo certas reformas e as tratam como se fossem legalistas. Às vezes uma pessoa, ela conta uma bênção, né, de algo que venceu na vida, e essa pessoa que ela é liberalista, ela já acha que essa pessoa está tratando como justiça própria, como se ela tivesse algum merecimento. Então a gente vê um desequilíbrio nos dois pontos. Agora, onde está o equilíbrio? Essa é a pergunta. Onde está o equilíbrio dentro de uma pessoa que, de fato, está buscando a justiça de Cristo? Eu vou lembrar de um texto que Jesus falou, que Jesus era uma pessoa que ele viveu a justificação pela fé 100%, na íntegra. E ele disse assim, olha, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. E aqui, com essas palavras de Cristo, eu quero dizer o sentimento que nós precisamos olhar para nós agora, examinar-nos, se de fato nós estamos buscando essa justificação, Daniel, nós, em qualquer do lado que nós tivermos, se nós já estamos produzindo reformas através de um reavivamento verdadeiro, nós nunca vamos olhar para alguém e julgar essa pessoa. Nós sempre vamos olhar, não importa em que aspecto essa pessoa esteja, nós sempre vamos olhar com um olhar de salvação. Se eu olho para uma pessoa e percebo que essa pessoa ela é muito extremista para o lado do legalismo, eu vou olhar para ela com um olhar de salvação. Se eu olho para uma pessoa e vejo que essa pessoa está ainda no sentido muito liberal, eu vou olhar para essa pessoa com um olhar de salvação. Eu nunca vou olhar com um olhar de julgamento. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei qual é a minha condição. Eu sei que se por acaso eu já estou com o coração transformado em algum aspecto, é porque Cristo é quem operou isso em mim, e não eu mesmo através dos meus esforços. Esse é o detalhe. A justiça de Cristo, ela produz sempre sentimento de salvação, de misericórdia, de amor, independente do estado em que as pessoas estejam. E aí eu me coloco na situação de ajudar. Eu me coloco na situação, Senhor, o que eu posso fazer para contribuir com o meu irmão para que ele possa entender que Cristo é quem precisa operar no coração dele. Nesse ponto, Wagner, é interessante nós percebermos, e nós precisamos falar com franqueza, né? Nós precisamos tratar do assunto com maturidade, com liberdade,
pensando ainda nesse contexto da experiência do povo de Deus nesse momento, que se prepara, que busca, né, a chuva serôdia, é interessante nós percebermos que tanto um grupo que tende para um extremo como outro grupo que tende para o outro extremo, esses grupos são formados por irmãos sinceros, verdadeiros, que estão buscando a experiência genuína, que tem muita coisa, inclusive, né, no que diz respeito à fé, em comum, ou seja, que estão buscando em Cristo uma experiência que é verdadeira. Porém, muitas vezes, por conta ainda dos dois grupos justamente não estarem, de uma certa forma, vivendo essa maturidade que é possível unicamente em Cristo, quando muitas vezes se encontram, há então as discordâncias, né, as divergências, e muitas vezes acabam revelando exatamente aquilo que está faltando, né? Essa experiência genuína em Cristo que produz exatamente este sentimento. Não um sentimento de julgamento, não um sentimento de condenação, mas especialmente um sentimento de misericórdia, de perceber que se ele já alcançou aquela experiência, já avançou naquele ponto, ele vai olhar para o outro e dizer, olha, foi difícil para mim avançar nessa experiência, mas eu sei que ele pode também. Então, ao invés de criar um debate e uma discussão onde normalmente, né, os maus traços, né, de caráter ainda são manifestados exatamente por estarem ainda num processo, sabe, eu diria, difícil ainda, de que não alcançou aquela experiência da justificação pela fé que é necessária para a transformação interior. E aqui entra o ponto, Wagner, que eu acredito que é justamente o mais importante nessa discussão, que tem a ver com se nós entendemos com clareza o que esta obra de reavivamento espiritual, de justificação pela fé, ela deve produzir. E se eu passo a fazer aquilo que a Bíblia me orienta, quando, por exemplo, nós encontramos Paulo dizendo, examine-se o homem a si mesmo. E depois de uma experiência verdadeira, a gente encontra, por exemplo, Davi, no Salmo 139, dizendo, sonda-me, ó Deus. Né? Davi, ele chega ao ponto de ele quer que Deus, que é quem sabe realmente, que conhece o coração do ser humano, porque muitas vezes, Wagner, nesse processo, nós mesmos nos iludimos. Quantas vezes nós passamos por experiências de algumas coisas que acabam acontecendo que o próprio Deus permite para nós percebermos que havia ainda, sabe, aquela mancha, aquele ponto ali bem escondido lá no coração e nós nem mesmo sabíamos que estava ali. E Deus permite exatamente para que a gente possa enxergar e possa submeter isso a Cristo para que ele possa eliminar. Aí entra o ponto aqui onde eu disse que nós julgamos como mais importante dentro dessa discussão. Porque, repito, Wagner, mudar vestimenta, mudar alimentação, o tipo de música que ouço, com tudo isso nós podemos nos iludir. Mas há um aspecto no que diz respeito à experiência da justificação pela fé e daquilo que o verdadeiro reavivamento traz para a nossa vida, que tem a ver com o coração. A mudança de mentalidade, uma nova forma de pensar, como ela diz aqui, uma mudança nas ideias e teorias. Queridos, isto é obra que somente o Espírito de Cristo pode realizar em nós. E aí, se você lida com sinceridade, e nós acreditamos perfeitamente que sim, diante de um Deus que enxerga o seu coração e que agora ilumina os seus olhos espirituais para que você possa conhecer a si mesmo, que é o grande desafio, o grande problema que muitas vezes nós enfrentamos em nossa experiência agora no contexto de verdade presente, é que muitas vezes nós deixamos de nos conhecer a nós mesmos e julgamos conhecer os outros. Por conta de uma expressão que o outro disse, uma palavra que ele disse, um comportamento que o outro, então, tem, revela, nós deixamos de trazer para a nossa realidade, para a nossa experiência, aquilo que
deveria ser. Então, veja só, se nós entendemos que a verdadeira experiência, Wagner, espiritual, a obra do verdadeiro reavivamento deve ser uma mudança de mentalidade, eu agora vou começar a avaliar a coisa exatamente por esse prisma. Então, eu vou começar a, sempre que nas situações nós tivermos que lidar, nós vamos pensar sempre, Senhor, como é que está o meu coração diante dessa situação? Como é que eu estou lidando com isso? Sabe, queridos? Porque a obra de reavivamento, a verdadeira obra de transformação da mente, transformação do coração, ela precisa trazer de forma prática não apenas reformas externas, mas especialmente a reforma interior, né? E isso passa a ser prático, Wagner, na nossa vida espiritual. Totalmente. Daniel, trazendo agora para a gente avançar para questões mais dentro do reavivamento, que produz uma reforma, eu quero ler aqui Filipenses 3, verso 9. Filipenses 3, verso 9. Diz assim, olha, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Se a gente pegar o verso anterior, vai falar justamente, Paulo, leia o verso 8 também, olha. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Aí ele fala, e sendo achado nele. Agora, o detalhe aqui é que nós precisamos entender. O reavivamento, ele começa com a nossa morte. Por que nossa morte? Aqui o texto fala, pela excelência do conhecimento de Cristo. Quando a Ellen White fala da justificação pela fé, ela fala que nós devemos olhar para Cristo e Cristo crucificado. Esse tem que ser o centro do evangelho. Por quê? Somente contemplando Cristo crucificado é que o amor que ele demonstrou na cruz vai constranger o nosso coração a alguma coisa boa, a alguma obra de justiça. Se não for esse amor constrangendo o meu coração, eu não vou ser movido, aqui como diz, a ter como todas as coisas como esterco. Não adianta. Se eu não tiver o conhecimento de Cristo, eu nunca vou chegar a considerar tudo que está ao meu redor como esterco, como Paulo falou aqui, para que eu tenha, então, para que eu possa ganhar a Cristo, na linguagem de Paulo. E aí sim, olhei para a cruz, morri junto com Cristo, conheci a Cristo, sendo achado nele, o texto vai continuar. Agora, sendo achado em Cristo, não tenho a minha própria justiça que vem da lei. Ou seja, o Wagner ser bonzinho, o Wagner fazer coisas justas, não tem valor nenhum. Eu nunca vou considerar aquilo que Deus até já produziu em mim como agora eu sou digno, eu sou merecedor de alguma coisa, eu mereço a salvação, eu sou melhor que o Daniel, eu sou melhor que o João, que o Pedro, que a Ana. Eu nunca vou considerar. Por quê? Porque eu sei que se há algum fruto na minha vida, não vem de mim, não veio da minha obediência. Aí ele vai continuar, e vai terminar o verso 9 aqui. Mas vem pela fé de Cristo. Ou seja, eu preciso da justiça que vem de Deus pela fé. Aqui que está o ponto que faz toda a diferença nas obras que são produzidas através de um reavivamento verdadeiro. Porque se o sentimento que eu tenho é de que eu sou melhor do que fulano, é de que eu mereço o céu, de que eu mereço estar com Cristo por conta de eu apresentar alguma obra boa, se esse sentimento é produzido em mim, é uma obra falsa. Não vem de um reavivamento verdadeiro. Esse ponto é que nós aqui, todos que estamos buscando, temos que ter o discernimento. Por quê? Quando a gente tem esse discernimento, agora no dia a dia, na prática, eu vou começar
a ser tocado pelo Espírito de Deus. Olha, Wagner, cuidado com esse sentimento. Esse sentimento aqui em relação a fulano, em relação a aquela atitude de fulano, não é um sentimento produzido pelas minhas obras, pela minha justiça. Então você precisa avaliar, entender, e aí você começa a morrer. Que, na verdade, Paulo falava assim, olha, morro a cada dia. Essa morte, ela não é uma morte incompleta de forma imediata. Você precisa morrer a cada dia. A cada dia que Deus te convence de alguma coisa errada, você precisa morrer. E aí Deus ele vai produzindo a justiça dele em você. Isso é que é interessante. Maravilha. Agora, Wagner, como é que a gente, então, harmoniza, pensando, claro, na experiência, né, de alguém que entendeu o que é justificação pela fé, que entendeu que se o eu não morre, se aquele homem morto em ofensa e pecados, ele deixe de existir, se este homem não morre, a experiência verdadeira, genuína, não acontece. Não acontece. Porque as obras humanas, elas precisam morrer. Uhum. Neste novo homem que passa pela experiência, a experiência que Cristo, então, nos ensina através de Nicodemos, né? O diálogo ali com Nicodemos, depois Paulo vai colocar isso de forma clara em Romanos capítulo 5, Romanos 6, 7, 8, nós vamos ver de forma clara ali, Paulo nos instruindo quanto a essa experiência das obras de Cristo que vão aparecer neste novo homem. É por isso que todas as afirmações que estão pautadas nesse conceito de justificação pela fé é em Cristo. Segundo Coríntios 5,17, ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Toda a experiência, quando ele trata o próprio texto que a gente leu inicialmente, ele diz claramente que é em Cristo, né? O verso 10, capítulo 2, 10 de Efésios, diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, veja, Wagner, vamos pensar, então, num ponto. Como a gente harmonizar a compreensão aqui de que estas obras, inclusive o próprio verso 10 ainda de Efésios 2, diz, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, mostrando que essas obras não são obras humanas. Então, o que nós precisamos agora entender, do ponto de vista daquilo que foi inspirado, é como é que isso acontece na prática. Porque quantas vezes nós caímos no erro, ou enxergamos, né, outros errarem nessa forma, quando entra naquele ponto que você comentou a princípio, quando nós começamos a julgar, a analisar a vida de irmão A ou B, por conta daquilo que nós enxergamos na vida dessas pessoas. Como é, Wagner, que na prática nós podemos ler, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 9, o verso 27, e a gente vai ler agora 2 versos para nós compararmos e entendermos que parece que no momento Paulo está dizendo uma coisa e no outro momento Paulo está dizendo outra que parece divergir. Mas o que realmente ele está nos ensinando aqui? Em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, quando a gente lê esse texto, Paulo está falando aqui de uma obra que parece ser a obra do homem Paulo, né? Quando ele diz, olha, antes subjugo, eu subjugo. O sujeito aqui é o culto, né? Mas aparece aqui na frase, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma, né, de alguma maneira, a ficar reprovado. Porém, quando nós lemos o mesmo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, nós vamos encontrar Paulo dizendo, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Lá, Paulo parece dizer que ele faz. Eu subjugo o meu corpo. Aqui agora Paulo diz claramente que é Deus que opera. E aí a gente vai encontrar vários outros textos onde ele diz claramente que essa ação
é pelo Espírito, né? O poder que opera em nós. Como harmonizar Como isso, né? harmonizarmos este ponto? Muito bem. Eu gosto de usar alguns termos bíblicos e dos testemunhos para que nós possamos entender isso. Deus nos deu o livre-arbítrio. Pergunto, Deus gostaria e é vontade de Deus que todos se salvem? É simples essa resposta, né? É óbvio que sim. Deus e Cristo, eles fizeram tudo para todos, não foi só para alguns. Então, a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. A pergunta é, por que nem todos vão chegar ao arrependimento? Nem todos serão salvos. A resposta está naquele texto de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Subjugar, submeter, entregar, escolher, são sinônimos que nós precisamos entender para que a obra de Deus seja executada em nós. Esse é o ponto. Porque eu não posso fazer a obra, mas eu posso permitir ou não que Deus faça. Esse é o detalhe. Se eu permitir, se eu escolher, se eu subjugar a minha vontade à vontade de Deus, ele vai operar em mim o querer e o executar segundo a vontade dele e não a minha. Mas, Daniel, esse subjugar, ou seja, entregar à vontade, fazer essa entrega completa a Deus, é impedida muitas vezes pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelo nosso desejo de grandeza, pelo nosso desejo de exaltação. Essas coisas, elas muitas vezes impedem a gente de nos entregarmos a Deus para que a vontade dele seja feita. É por isso que muitos ficarão de fora do céu, mesmo desejando o céu. Olha que interessante. Muitos desejam ir para o céu, mas não desejam a ponto de se submeter a Deus, entregar o seu eu, né? A Bíblia, Ellen White usa muito a expressão seu eu, que na verdade nada mais, nada menos do que a própria vontade a Deus para que ele opere em nós o querer e o efetuar. Então, o ponto aqui é como fazer essa entrega do eu. Perfeito. Nós queremos ler ainda no contexto de Filipenses 2, nós lemos o verso 13, que diz que é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. Porém, no verso anterior, no verso 12, ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo para a igreja: você deve operar a vossa salvação com temor e tremor. Nós queremos fazer a leitura aqui do texto do Caminho a Cristo, a página 47, Wagner, porque esse texto ele vai trazer com clareza o que é este operar do homem. Porque muitas vezes lemos textos como esse e parece realmente que há uma ação humana do ponto de vista de o homem ter poder. E repito, nós estamos tratando aqui agora não de reformas externas. Estamos tratando de algo que tem a ver com mudança de mentalidade, mudança de coração. E qualquer um que ler a Bíblia de forma honesta, sincera, ele vai saber com clareza, a partir da sua própria experiência, que essa obra de mudança do coração, não há aqui espaço algum para o poder humano, para a ação humana, para realizar isso. Mas vejam só, no Caminho a Cristo, então, a serva do Senhor escreveu assim: o que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Então, ela coloca aqui a questão da vontade e relaciona isso claramente com o poder de decisão que todos nós temos. Isso é aquilo que foi dado ao homem no princípio, que tem a ver com o livre-arbítrio. Né? É a capacidade que Deus dá ao homem de escolher. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem. A ele compete exercê-lo.
não podeis mudar o vosso coração. Nós não temos capacidade, Wagner, para mudar a nossa mente. Nós não podemos, simplesmente por nós mesmos, de repente, olhar para determinada vestimenta que antes nós olhávamos e víamos como repulsa, como fora do nosso padrão, e agora simplesmente olhar e ver aquilo ali como sendo atrativo, como algo bonito aos nossos olhos. A questão da alimentação e tantas outras coisas. Nós podemos até mudar externamente, mas fazendo aquilo ali simplesmente por uma questão de que eu entendo que é o certo, mas não tendo prazer, satisfação ao fazer aquilo ali. Eu não tenho como mudar, né, a minha mente. Então, ela continua dizendo, não podeis mudar vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. Ou seja, Daniel, se eu sou um filho do trovão, eu não consigo por mim mesmo ser um discípulo amado. Não tem como. Isso é impossível. Então, é isso que ela está dizendo. Nós não podemos mudar nosso coração, consagrar nossas afeições a Deus. Não podemos. Mas o que nesse processo nós podemos fazer? E mesmo, e é interessante abrirmos um parêntese para isso, porque mesmo esta escolha, esta submissão, ela não tem aqui, não abre espaço para nenhum mérito humano, porque isto já é ação do próprio Cristo pelo seu Espírito em nosso coração. Perfeito. Então, nós vamos ver claramente ela dizendo, né? Nós não podeis por vós mesmo consagrar a Deus as vossas afeições, porém, mas podeis escolher servi-lo. Você pode escolher entregar. E essa não é uma questão, Wagner, que a gente lá no início da caminhada escolheu fazer e aquela decisão lá serve para a vida toda. Isso precisa ser algo diário, contínuo. Durante o dia, nós temos oportunidades em todos os momentos de escolher submeter a Cristo para que Ele faça em nós. Então, ela continua dizendo, podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele, então, operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Olha que interessante. Não é segundo a vontade do homem, porque muitas vezes nós queremos caminhar com Cristo, mas nós não entendemos aquilo que ele ensina ali em Mateus 11, 28 a 30. Nós queremos ir a ele, mas nós não queremos aprender dele o que é ser manso, o que é ser humilde de coração. Nós não queremos permitir que Cristo coloque o seu jugo em nós para que a nossa caminhada seja de acordo com os passos dele. Veja que no colocar do jugo, não é Cristo que vai ter que se submeter a nós. É nós que vamos ter que caminhar de acordo com os seus passos. É ele que vai nos conduzir. Então, ela diz, né? Ele, então, operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você se submete, nesse passo a passo, você escolhendo se submeter a Cristo, ela diz que vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. É um milagre. Perfeito. A partir desse momento, o cristão começa a viver na prática aquilo que Paulo ensina em 1 Coríntios 2, verso 16, a última frase ali do verso. O cristão tem a mente de Cristo. Ele começa a perceber que, naturalmente, ele olha para a experiência passada e, diante da situação agora que ele vive, ele sabe que, pela sua natureza humana, ele iria reagir de uma forma totalmente distinta do que agora, em Cristo e por meio de Cristo, ele vê o Senhor realizar em sua vida. Aí agora ele começa a entender de forma prática o que é essa justificação pela fé. Então, é interessante que dentro desse diálogo que nós temos hoje, e o Wagner colocou aqui muito bem, não temos professores, temos um professor que na nossa experiência prática vai precisar nos levar a viver aquela experiência, né, que ficou dita ali, né, de forma convencional a partir de Minneapolis, 88, a glória do homem vai ao pó, na medida em que nós conhecemos e exaltamos a Cristo em nossa vida, é natural que a glória do homem realmente ela seja morta, né? Daniel, quando a gente olha para esse quadro que você descreveu aí, esse processo,
a gente vem um sentimento da grandiosidade da salvação que Deus e Cristo realizaram por nós. A gente percebe que é tão grande a graça, né, tão poderosa, que a Bíblia diz que superabundou sobre o pecado, ela é muito mais poderosa, que o homem, ele não vai ser salvo por uma grande resistência que ele vai ter que exercer contrária à graça. Porque Deus está o tempo todo atraindo o homem a essa graça. Todos estão sendo atraídos. Só que o homem, ele resiste. E aí tem estágios de resistência. Talvez o homem já resiste e nem quer se entregar. Mas muitas vezes nós não resistimos num primeiro momento, nos entregamos de forma parcial, que todos nós começamos de forma parcial a carreira cristã, e na medida que Cristo vai se revelando mais a nós, nós vamos fazendo entregas diárias, que é a morte, né? Eu morro todos os dias. Só que, porque muitos cristãos que uma vez se entregaram, eles correm o risco de não serem aperfeiçoados? Porque, de repente, em algum momento em que Cristo os atraiu, os convenceu para alguma coisa, para alguma obra perfeita dele, para quando você contemplou um caráter de mansidão, de humildade, de abnegação de Cristo, ele te faz contemplar isso pela sua graça, pelo seu poder, e aí, de repente, você não quer morrer. De repente, você rejeita essa entrega. E aí é nesse momento que todos nós corremos o risco de perdermos, né, essa conexão, nos desligarmos desse jugo. Não, eu não quero mais levar, eu não quero mais ter esse jugo. E aí é onde nós nós impedimos, essa é a palavra correta, impedimos que Cristo produza essas obras em nós. Wagner, então, nesse caso, nós podemos concluir que alguém pode ter uma verdadeira compreensão a respeito da justificação pela fé, ok? Mas se ele não permite, ou se ele não vive de forma prática essa verdadeira justificação pela fé, essas duas coisas podem coexistir na experiência de uma mesma pessoa. Ela, veja só, ela estudou e ela compreendeu que é necessária a morte do eu. É necessário. O eu tem que morrer para que Cristo realmente possa viver e vivificar e trazer para a vida do homem as suas obras. Por que é interessante nós entendermos isso? Porque muitas vezes nós lidamos com essa discussão e muitas vezes nós pensamos assim: não existe obra do homem aqui. De fato, não existe obra do homem, né? Não existe a ação do homem no sentido de trazer algum mérito para ele. Mas se nós entendermos bem esta questão que tem a ver com a escolha, com a submissão, nós vamos entender que nós podemos ou não impedir, como já foi dito, a ação de Cristo. E esta é a parte, então, do homem, né? Então, se a gente entende isso, é interessante porque se eu afirmo que compreendi muito bem a justificação pela fé, e aí agora as pessoas começam a olhar para a minha vida e começam a ver dificuldades em minha vida, e eu digo, não, eu não tenho que fazer nada, é Cristo que vai fazer. Eu uso essa expressão, que é uma expressão correta. Uma expressão correta, é Cristo que faz. Mas veja só, se eu estou agora dizendo que eu compreendi, eu aceitei a Cristo, e agora eu digo que eu permito, né, eu escolho, eu me submeto a Ele para fazer, quando as reformas não aparecem na nossa vida, o que nós estamos dizendo com isso? O que acaba, como é que isso acaba, o que isso revela para as outras pessoas? Se eu professo que tenho uma compreensão correta, mas a reforma não apareceu ainda na minha vida, agora a culpa não é do homem, porque não é obra do homem. A culpa acaba sendo de quem? Joga a culpa acima de Deus. A culpa acaba sendo, por esse conceito, por essas palavras, é como se Cristo não quisesse operando em mim, ou não quisesse operar em mim, para que essas reformas aparecessem. E vocês observam que o primeiro texto que nós lemos diz claramente que o reavivamento, e não existe reavivamento espiritual
sem uma compreensão correta e uma vivência da verdadeira justificação pela fé. Mas quando eu entendo esse reavivamento espiritual, é impossível você encontrar o verdadeiro reavivamento espiritual sem ver os resultados disso. Por isso que nós temos, inclusive, estudos dentro dos testemunhos, reavivamento e seus resultados, né? Perfeito. Trazendo uma coisa diretamente ligada à outra. Daniel, já são meio-dia, vamos caminhar para o final. Agora, vamos dar um exemplo prático do que você falou. E eu vou dar um exemplo aqui bem grosseiro para nós adventistas, para que isso fique bem claro. A palavra de Deus, ela nos mostra o que é justiça, ela nos mostra os deveres, né, que nós precisamos ter em nossa vida, as práticas, as obras de Deus estão contidas aqui na palavra de Deus. E a palavra me convence. O Espírito Santo, ele me convence através da palavra, certo? E aí imagina o seguinte, que você conhece a Cristo, que você deseja, agora é atraído pela cruz, pelo sacrifício, pelo amor de Cristo, esse amor te constrange, e você agora começa a ler as Escrituras, você agora é um bebezinho espiritual, começa a ler as Escrituras, a justiça de Cristo já te alcançou, você foi justificado, foi imputada essa justiça sobre você, e você começa a examinar as Escrituras. E, de repente, você se depara com Levíticos, capítulo 11, onde tem uma descrição dos animais imundos e os animais puros, né, descrito lá. E você se depara, por exemplo, com um alimento que você gosta muito, que é a carne de porco. E agora Cristo, ele vai te impulsionar, ele vai te atrair a cuidar melhor do seu corpo. E aí, de repente, você, Daniel, rejeita. Não. Senhor, eu te aceito, eu quero te servir, mas a carne de porco não, Senhor. Carne de porco não. Eu gosto muito, eu fui criado comendo carne de porco. As minhas gerações anteriores todas comiam carne de porco, já está no meu sangue. Não, Senhor, a carne de porco não. Qualquer outra coisa. Eu vou me vestir bem, mas a carne de porco não. Então perceba que Deus e Cristo, eles não vão te obrigar. O subjugar aqui não é um subjugar forçado. Ele vai te atrair, ele vai te convencer, ele vai te dar poder para resistir, mas é necessário você tomar a decisão. Senhor, eu entendi que o meu corpo é o teu templo, eu fui comprado por bom preço, então eu não vou contaminar o meu corpo mais. Já que o Senhor me ensinou aqui que essa carne é imunda, eu não vou comprá-la mais. Essa parte de não comprar mais, Deus não vai fazer por você. Deus não vai tirar as carnes de porco da sua frente, lá do açougue. Ele não vai sumir com as criações de porco. Mas é necessário que você agora se submeta. Senhor, eu submeto a minha vontade, que ainda eu gosto da carne de porco, mas eu submeto a minha vontade, porque agora eu não sou meu mais. Eu sou o teu. Então, eu tiro da minha despensa, eu não compro mais. Só que o detalhe, eu posso não comprar mais. Isso me traz mérito? Eu posso não comer mais a carne de porco. Isso me traz mérito para a salvação? De maneira nenhuma. Isso nunca vai me trazer mérito. E vou além um pouco, Daniel. O não comprar mais ainda não é a obra completa de Deus, porque a obra completa de Deus vai atingir o seu coração. E isso você não pode fazer. Você tirou a carne de porco. Você não compra mais. Ótimo. Agora, continue se submetendo, porque o poder de Deus, através da sua palavra, vai tirar o gosto que você tem, o prazer que você tem pela carne de porco. Quando Cristo completar a obra que ele começou na sua vida, você não vai nem gostar mais de se alimentar daquilo que Cristo diz que não serve para o seu corpo. E aí vai entrar Amós, capítulo 5, verso 15. Eu vou amar o que Deus ama e vou odiar o que Deus odeia. Isso é interessante, Daniel. Perfeito. Essa é a obra de justiça. E, Wagner, se a gente pensa nisso, só tomando aqui um último exemplo para a gente ler, um último verso para a gente poder fechar, então, essa reflexão. Se a gente pensa, então, na experiência dos filhos de Israel, assim que saem ali da prisão, né, do Egito, e eles estão diante do Mar Vermelho, Deus, então, Moisés vai falar com Deus, e a ordem do Senhor é:
ordene ao povo que... Mas, Deus sabia que o povo não tinha condição nenhuma de atravessar aquele mar. Mas é dito que as águas só se abriram em que momento? Quando o povo colocou finalmente o pé na água. Por que é importante, irmãos, nós entendermos isto, entendermos ali justificação pela fé? Olha, talvez alguém vai olhar e... Não, um mérito ali para o homem, porque eles colocaram o pé nas águas. Não, eles simplesmente se submeteram à ordem divina. Coloca o pé na água. Mas o povo não tem poder em si, não teve poder em si mesmo para fazer com que aquele mar se abrisse. Essa é a ação de Deus, mas precisou que o povo se submetesse pela fé na palavra de Deus. Eles avançaram e Deus fez então com que o mar se abrisse. Pensando nesse aspecto que tem a ver aqui, Wagner, com justificação pela fé o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está repleta de situações assim, mostrando de forma prática o que é viver pela fé. O que é acreditar plenamente na palavra de Deus, como é dito, não apenas como uma ordem, mas como uma promessa habilitadora. Deus está dizendo, olha, santificai os meus sábados. Ao você se esforçar pelo poder, pela graça de Cristo, ele vai atuar em você e você vai guardar o sábado. Não existe mérito nem nisso para o homem. Mas como é possível viver essa experiência na prática, entendendo que é impossível, do ponto de vista daquilo que foi revelado, separar reavivamento de reforma? Nós não podemos, de forma alguma, separar essas duas coisas. Todas as vezes que nós tivermos reavivamento sem reforma, isso tem a ver com sentimentalismo religioso, êxtase espiritual. Todas as vezes que nós encontrarmos apenas reforma sem reavivamento espiritual, nós temos então a formação de um legalismo. E ambos são condenados por Deus. É óbvio, Wagner, que o legalismo ele se torna muito pior, porque as pessoas que vivem essa experiência imaginam que estão, de fato, vivendo a experiência genuína, então, para permitir que Cristo trabalhe no coração, se torna muito mais difícil. Mas, queridos, nós gostaríamos de terminar, então, com a experiência, então, que faz do povo de Deus um vencedor. Como é possível, na prática, Wagner, viver isso? Como é que eu acredito verdadeiramente na justificação pela fé, eu acredito naquilo que Paulo disse quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E observe que o mesmo Paulo que disse isso, ele diz agora que ele tem uma vida irrepreensível, porque não é a vida do homem Paulo, é a vida do Cristo que é irrepreensível, sendo manifestado agora na vida de Paulo. E aqui em Colossenses 3, verso 16, ele diz claramente: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha, Wagner, quando a gente entende isso aqui, a gente harmoniza isso aqui perfeitamente com Romanos 5, 20, e aí a gente agora vai ter, de forma clara, uma compreensão daquilo que Deus ele está oferecendo ao homem. Primeiro, Paulo diz que onde abundou o pecado, e de fato o pecado abundou, a graça superabunda, a graça transborda. A gente vê aqui a natureza desses dois reinos. A natureza do reino de Satanás, que abunda, sim, mas a natureza de um reino que é muito mais poderoso, e por isso que Cristo diz, olha, o reino de Deus está dentro de vós, porque é uma atuação de dentro para fora. E se nós acreditamos exatamente naquilo que foi revelado, Paulo aqui, inspirado por Deus, ele está dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E se nós contarmos com clareza com essa promessa maravilhosa, a gente vai lembrar de João 15, verso 7. Jesus diz assim: se vós e as minhas palavras pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nós precisamos, queridos, nos apegar a essa promessa maravilhosa. Aliás, é por meio delas que em 2 Pedro 1, verso 4, Pedro, ali divinamente inspirado, diz claramente que é por meio dessas promessas que nós nos tornamos
participantes da natureza divina. E nós temos, então, nessa participação da natureza divina de Cristo, quando nós podemos dizer, não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós, o que nós estamos falando com isso, queridos, o que Paulo estava nos ensinando com isso, é que ele estava contando com todo o poder, com o maior poder que está disponível ao ser humano para a transformação, para a realização do milagre no coração, na mente do homem, que somente Deus pode fazer. Colossenses 1,19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que habitasse em Cristo. No 2,9 ainda de Colossenses, ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, é este poder maravilhoso que está disponível para nós. Somente este poder que a serva do Senhor diz que tem capacidade para arrancar o pecado de nós. Aqui não tem a ver, Wagner, apenas com uma mudança externa. Não tem a ver com uma roupa, uma alimentação, uma música que você resolve ouvir agora, uma música sacra. Não. Isso tem a ver com uma mudança interna. Não fica aqui espaço para... Eu estou aguardando Cristo transformar o meu coração. Queridos, o poder está disponível hoje. Se essa mudança não está acontecendo na minha vida hoje, é porque eu ainda estou endurecendo o meu coração. Eu ainda não me submeti. Perfeito. Não escolhi a Cristo, né? Nesse momento, para que ele faça essa entrega perfeita. O convite, Daniel, o convite para todos nós é: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não podemos resistir. Esse poder é grandioso e está disponível a todos nós para que realmente, através de um verdadeiro reavivamento, as obras de Deus apareçam na nossa vida para a honra e para a glória do nome dele. Amém. Amém. Queridos, que Deus continue abençoando a todos nós. Este é um tema amplo, né, Wagner? Tem muita coisa para ser tratada. A gente fez aqui apenas uma introdução a respeito do assunto, mas nós precisamos todos os dias, com humildade, né, colocar o joelho no chão e, como aprendizes mesmo, como alunos de Cristo, pedir a Ele para que Ele traga esse equilíbrio que somente Ele pode trazer para a nossa vida, a fim de que a obra da graça, né, possa ser real em nossa vida. Alguém levantou a mão? Nós não temos muito tempo, o tempo já está bem avançado, mas, por favor, comentário sucinto e depois nós iremos louvar a Deus com o hino. Eu já quero pedir ao Luiz que, por favor, prepare o hino 282 do Inário Adventista. Irmãos, eu gostaria de saber onde entra o domínio próprio da justificação pela fé. Ok. Quando a gente entende o domínio próprio em Gálatas, capítulo 5, nós percebemos ali que os frutos dos quais, né, faz parte o domínio próprio, ele é obra de quem? É obra de Cristo. Não é obra do homem. Paulo diz claramente ali, mas os frutos do Espírito, ele tem a ver com o Espírito de Cristo, e aí ele vem trazendo ali, ele vem listando quais são esses frutos. Então, nós entendemos claramente, mediante o texto bíblico, que essa obra do domínio próprio, ela vem a partir da atuação de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz claramente que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É aí que você tem o direito de escolha, você tem realmente poder em Cristo para falar como Paulo fez, por exemplo. Filipenses 4,13, texto bem conhecido. Posso todas as coisas, mas o verso não para aí. Ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É ele que dá o poder para que a gente tenha esse domínio próprio. Exatamente, Jéssica, porque de nós mesmos, nós não temos forças para nos dominar. Nós somos escravos do pecado sem Cristo, completamente mortos em pecado. E o morto não consegue nada, muito menos se dominar. Esse domínio próprio, por mais que use ali, né, domínio próprio, mas vem de Cristo, porque é Cristo quem vai te dar o poder para resistir ao mal. Nada, absolutamente nada, vem de nós mesmos. Ok? Ficou claro? Deus abençoe, então.